a gente precisa focar na autodisciplina. E isso, o propósito, quando é definido, ele se propõe a fazer. O propósito, quando ele é definido, ele se concentra no esforço em si, aquilo que vai realmente fazer o resultado. Tudo isso é um conjunto de valores para conquistar o sucesso em todas as áreas da vida. Fazendo que a nossa autocrítica ela não seja realmente sensível, né? A gente precisa construir uma ideia diferente, porque as nossas ideias são equivocadas. Porque as pessoas dizem assim, porque você precisa ter uma questão de perfeição, e a gente sabe que a gente trabalha com o corpo, o que é um modelo de perfeição, né? Então as pessoas colocam crenças na cabeça da gente, isso é um equívoco, né? E essa com certeza vai influenciar no desenvolvimento da nossa autoimagem, né? Isso é importante. Tem o escritor Oscar Wilde, ele tem uma frase que diz o seguinte: egoísmo não é viver a nossa maneira, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. E isso é verdadeiro, porque eu não posso, de maneira nenhuma, achar que a minha vida depende daquilo que o outro está exigindo que eu faça. Não tem cabimento algo assim, né? Muitas pessoas elas não alcançam, eu vou repetir esta frase, muitas pessoas não alcançam tudo que gostariam em suas vidas, porque deixam-se dominar pelos obstáculos que elas mesmas produzem. Então, a vida ela só tem sentido, e é importante essa palavra que eu vou falar, a vida só tem sentido quando ela está baseada na liberdade. Não tem sentido a vida se ela não tem liberdade. Não existe isso. Eu preciso ser livre para pensar, eu preciso ser livre para falar. Se eu uso a minha liberdade de forma errônea, eu tenho que assumir as consequências disso. Mas eu preciso a minha vida precisa estar baseada na liberdade. A serviço não só meu, mas principalmente do outro, né? Ser desapegado das coisas do mundo. Eu não preciso ficar... eu tenho que usar um fone branco. Não posso usar um fone preto porque o cara lá usa preto. Ou usa branco, ou usa cinza, sei lá o quê. A gente tem que ser desapegado dessas coisas, né? Porque a liberdade ela tem tudo a ver com a nossa autoimagem. Voltando aí à palavra, né? A nossa identidade, ela tem tudo a ver com aquilo que nós enxergamos de nós mesmos. Quem é livre, Felipe, sonha. Quem sonha, imagina. Quem imagina, prospera. Portanto, quem é livre consegue alcançar aquilo que almeja. E sabe, Edson, que tu falando isso daí, eu lembrei de algo que eu pensei dessa maneira, e até batendo um papo com o Marcelo, que é um aluno também. Ele trouxe um ponto de vista muito interessante, que tem muito a ver sobre liberdade, sobre responsabilidade, e sobre até imagem que a gente tem sobre a vida, principalmente a dos outros, né? A gente estava falando sobre a questão da família real, né? E aí, que legal, os caras têm acessos, né, que talvez nós não temos. E aí ele puxou um ponto interessante, do qual ele disse o seguinte, mais ou menos isso, né? Que a vida dos caras era muito fácil, porque eles não precisavam necessariamente inventar ou programar ou se organizar para fazer tantas coisas que nós necessitamos, né?
porque eles já têm uma agenda, já têm um certo ritual, um certo protocolo, e aí a liberdade não existe. Em contrapartida, eles têm alguns acessos, tem alguns que... Teve, eu acho, um deles que renunciou. Mas, enfim, o que eu quero te dizer com isso é que esse é um exemplo, ou talvez um exemplo assim mais fácil e mais fora da gente poder perceber. Mas, por vezes, nós também realizamos isso, até eu acredito, sinceramente, que é por uma questão de sobrevivência, né? Que nós arranjamos atalhos em decisões. E, por exemplo, se a gente vai... Eu não sei se tu gosta da Serra Gaúcha. Sim. Gosta? Vamos supor, por exemplo, que vai eu, tu, vai a minha família e a tua família, nós vamos passear, né? Na Serra Gaúcha. E vamos supor que a gente não conheça muito lá os restaurantes. E a gente para, numa esquina tem um restaurante, na outra tem outro. Provavelmente, mesmo que a gente esteja com fome, mas provavelmente a gente vai tender, né, a escolher aquele que está ali, que tenha uma prova social, que tenha um pouquinho mais de gente, né? E aí, que nem tu falou, assim, não vou escolher o fone ou vou escolher o fone que o cara lá escolheu. Como isso do ponto de vista, assim, do diário, é desafiador, né? Da gente pensar que a nossa escolha, ela muitas vezes a gente escolhe achando até que foi a gente que escolheu, mas inconscientemente, a gente passou por 3, 4, 5, 6 na rua e a gente tomou aquela escolha, já o inconsciente já calculou, já fez toda a programação ali e nos fez escolher. E aí, só para resumindo e concluindo, para chegar realmente onde é que eu quero, aí chega lá no ponto da alimentação, que a alimentação, muitas vezes, isso na minha opinião, tá? Nada técnico, nada gravado em pedra, mas na minha opinião, e por observação, e até por questões que foram, assim, foram desafios trazidos a mim e vivenciados por mim, muitas vezes alimentos estão intimamente anexados a sentimentos. Por exemplo, tá? Vou chutar um exemplo, não sei se existe na tua família ou não, mas na minha existe. Em aniversários, em casamentos, em comemorações, assim, onde exige um pouco mais de preparação, talvez. O momento maior, assim, é onde todo mundo vai ou cantar o parabéns ou vai cortar o bolo. Então, todo aquele sentimento de alegria, sentimento de união, sentimento de pertencimento, sentimento de reunião familiar e de comungar algo legal, está materializado em um alimento que não necessariamente, sob o ponto de vista nu e cru ali, ele é o melhor para a gente, né? Se a gente for comer esse alimento todo dia, vai dar problema, né? Ou 3, 4 vezes na semana, provavelmente vai dar problema, né? E aí, quando a gente vai, então, fazer essa volta às origens, a ingerir realmente aquilo que faz bem para o nosso corpo, tem uma carga, vamos supor, desse tamanho, assim, 7, 8, 9, ligadas a muitos sentimentos, a muitas sensações, a muitas experiências durante uma vida inteira, de 20, 25, 30, às vezes 50 anos, e aí o que tem do outro lado é uma folha de papel ou são informações que, por mais que elas sejam assim extremamente técnicas, científicas e que com certeza façam muito sentido, elas não têm a emoção, elas não têm o peso do sentimento, elas não têm coisas ligadas a ela que dê a mesma força que todos esses outros alimentos mais convidativos e que foram, então, partilhados ao longo da vida. E aí, nessa guerra, nessa balança, quem acaba perdendo, geralmente, principalmente se a gente não tem um grupo do qual a gente participa e que talvez tenha a mesma dificuldade que a gente, ou se a gente tem um propósito muito forte, ou se a gente tem uma questão, uma doença que ou tu muda, ou, cara, tu vai para lá antes do tempo, tu quer isso. Então, tem que ter uma alavanca muito forte para que a gente faça essa virada de chave, né? Porque senão eu arrisco a dizer
eu arrisco a dizer que se não fosse o sentimento e tanta coisa ligada à comida, porque a informação está aí para todos, a informação e conhecimento está aí para todos, acho que nós não teríamos no Brasil cerca de 25 a 30% de pessoas obesas, né? Isso é uma realidade que, infelizmente, a gente está vivendo, que o sobrepeso é um problema realmente, que ele está se alastrando de uma forma até de algumas maneiras assim, eu diria que as pessoas elas estão realmente com dificuldade de encontrar, mas eu queria voltar exatamente nesse detalhe. Quando a pessoa percebe-se, ela faz uma análise de autoconhecimento, de autoimagem, porque isso tem a ver realmente com a conquista daquilo que a gente quer. Portanto, conhecer-se a nós mesmos, isso só beneficia o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Portanto, esse autoconhecer-se realmente é a chave para que todos os conteúdos se integrem na nossa vida social, né? E torne mais adequada a cada momento que a gente vive. A gente estava falando, o tema é os hábitos, né? E exercitar hábitos saudáveis, mas não posso apenas exercitar, eu preciso entendê-los. Eu preciso controlar e canalizar as emoções em relação a eles. Porque isso sim é essencial para se desenvolver essa inteligência das emoções. Porque são os hábitos que influenciam as nossas predisposições biológicas. Eu até escrevi uma coisa no livro que foi quando a gente tem um propósito. O propósito, quando ele não é definido, olha só interessante isso. Um propósito, quando ele não é definido, ele não desenvolve a autoconfiança. Ele não promove a iniciativa. Tá? Ele não abre as portas para a imaginação. Ele não libera para o entusiasmo. A gente precisa focar na autodisciplina. E isso, o propósito, quando é definido, ele se propõe a fazer. O propósito, quando ele é definido, ele se concentra no esforço em si, naquilo que vai realmente fazer o resultado. Tudo isso é um conjunto de valores para conquistar o sucesso em todas as áreas da vida. A gente nasce com um potencial para a definição de qualquer propósito nosso. Porém, é interessante isso. De cada 100 pessoas, 98 perdem esse privilégio. Por quê? Porque não o utilizam e não tomam consciência da sua existência. Pois ele pode ser mantido somente através da própria pessoa que o adota como um guia para todos os assuntos da sua vida. Porém, por isso que as pessoas elas não conseguem vencer as suas barreiras, os obstáculos. Não dá, porque elas não têm um propósito definido. Então eu preciso controlar isso. A gente falou, eu preciso pegar um caderno, escrever o que eu quero modificar na minha vida. Porque todos aqueles que são autodeterminados, todos os que são autodeterminados na vida serão bem-sucedidos, em qualquer área. Porque o princípio da definição de propósito, ela realmente é uma política utilizada em nossas experiências todos os dias. Com isso, a gente não forma aquele hábito
demoníaco que eu chamo de alienação.